Todo o poder emana do povo. Beleza, mas onde está isso? O que isso significa? Quem disse isso? O que é povo? Sou eu? Eu sou o povo? E como posso exercer esse poder? Qual é o meu poder? É disso que vamos falar hoje. Olá, filhas e filhos do caos. Eu me chamo Rafael Augusto e essa é a baladinha do fim do mundo. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos sobre o tema O Poder Emana do Povo. Uma frase que está sendo tão dita nos últimos dias e semanas, mas que a maioria das pessoas mal sabe o que significa. Assim, organizarei todas as ideias desse assunto complexo em vídeos diferentes com subtemas diferentes. Nesse primeiro vídeo, pretendo iniciar do começo da Constituição Federal, que é onde vem a expressão todo o poder emana do povo. Sobre essa ideia de começar do começo, vou fazer uma leitura do preâmbulo da Constituição Federal de 1988 e depois ler o primeiro artigo dela, que fala dos princípios fundamentais do Brasil. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O preâmbulo é basicamente um trecho que é anterior à Constituição, que indica as vontades e pensamentos do poder constituinte originário da época em que foi feita a Constituição Federal. O preâmbulo já expressa algumas ideias fundamentais que pautaram toda a construção da Constituição. Ela não pode ser ignorada, mesmo não sendo uma norma por só, não esteja estabelecida em algum artigo constitucional. Bom, adiante, vamos para a leitura do primeiro artigo da Constituição Federal. Título 1º dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1º, a soberania; inciso 2º, a cidadania; inciso 3º, a dignidade da pessoa humana; inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5º, o pluralismo político. Parágrafo único do artigo 1º. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Agora é o artigo 2º da Constituição Federal. Um tema que certamente é muito comentado nessas semanas, está gerando vários conflitos e ideias mais ou menos razoáveis. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Em seguida, o artigo 3º continua. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º. Promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, o primeiro artigo fala dos princípios em que serão base para o Estado brasileiro. O segundo fala da separação de funções de poderes, porque em tese o poder é único, mas é repartido em diversas funções, de legislar, de administrar e de julgar. Enquanto o artigo 3º fala dos objetivos, ou seja, quais são as metas da República Federativa no Brasil. Eu vou parar por aqui na leitura da Constituição, porque senão vamos ficar algumas horas aqui até chegar ao final. Mas é algo que eu aconselho bastante, que considero muito importante, sendo você pessoa do direito ou não. Pelo menos os primeiros artigos da Constituição são importantes para que todos saibam, né? Para a vida em geral, em sociedade e em vida individual. Do artigo 1º da Constituição Federal ao artigo 4º estão listados os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, sendo que um desses princípios é justamente a ideia de que todo poder emana do povo de forma direta ou por meio de seus representantes, nos termos da Constituição. Agora, uma coisa muito básica, mas que muitas vezes é esquecida. O que são princípios? Qual a ideia de princípios? Hoje vou falar o que são princípios fundamentais, e quais são os princípios relacionados à ideia de que todo o poder emana do povo. Em outros vídeos vou discutir outros temas como formas de democracia e formas de participação popular na prática. Para preparar essa série de vídeos, eu usei 2 livros como base teórica. Um é esse aqui de Ciência Política, Estado e Direito Público, de Pietro Jesus Lora Alarcon. E o outro é esse livro aqui, de curso de Direito Constitucional, José Afonso da Silva. Mas e aí? O que são princípios? Princípios são a causa primeira, o ponto de partida para a construção de qualquer processo. A base de todo um sistema. Os princípios coexistem a todos os momentos e entram em conflitos. Isso é uma coisa natural e que faz parte. A dificuldade no mundo real, na realidade fática das coisas palpáveis, no caso concreto, é decidir o peso de cada princípio conforme cada situação e saber identificar as alternativas, as soluções que melhor respeitam os princípios, considerando o peso de cada um, mas ao mesmo tempo que seja uma solução, uma resposta que preserve em algum grau os outros princípios relacionados e que são relevantes para cada situação concreta da realidade humana. Um exemplo prático de conflitos de princípios da Constituição Federal é o que ocorre entre o princípio da livre iniciativa, livre mercado, e o princípio da livre concorrência, que constitui um dos princípios da ordem econômica brasileira. O que acontece na prática? O que pode acontecer na prática? Algo que frequentemente ocorre é a constatação do processo de formação de um monopólio em determinado mercado, de determinada área, por determinada empresa. Quando isso ocorre, as agências reguladoras de concorrência devem agir para garantir a preservação do princípio da livre concorrência, mas ao mesmo tempo não podem criar ações que causem o colapso dessa empresa ou que inviabilizem totalmente qualquer novos empreendimentos dessa empresa. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de conciliação entre esses princípios. Quando se vê o processo de formação de um monopólio, é necessário restringir certas ações que a empresa pode fazer, a empresa que está conquistando o monopólio, para que esse monopólio não se estabeleça e destrua o princípio da livre concorrência. Existem várias ações e normas que as agências reguladoras de concorrência podem criar ou
implementar para garantir que seja preservada a livre concorrência. Sempre vai ter a discussão. Qual o princípio que vale mais? Muitas vezes, essa conciliação não vai ser 50-50. Você vai dar um peso para cada um. No caso, se o princípio da livre concorrência tem um peso maior que o da livre iniciativa, a atuação da agência reguladora de concorrência vai dar mais peso ao princípio da livre concorrência, para conseguir ajustar as realidades do mercado de forma a garantir essa concorrência e não prejudicar o consumidor. É claro que o ponto de equilíbrio em cada situação, na vida prática, é complicado de se estabelecer, mas é para isso que existem agentes reguladores e as discussões entre empresas e consumidores em geral. Dito o que são princípios em geral, o que são princípios fundamentais da Constituição? Os princípios fundamentais da Constituição, segundo muitos juristas, como José Afonso da Silva, deveriam se chamar, na verdade, normas fundamentais, pois são aquelas normas das quais todas as outras normas irão derivar. Imagine uma árvore, imagine um galho nessa árvore. Imagine que esse galho são os princípios e deles surgem outros galhos menores, que são diferentes, mas que encontram sua origem nos princípios fundamentais. Assim, as normas fundamentais não são apenas ideias ou sugestões que podem ou não ser seguidas conforme a conveniência, e sim normas que devem ser sempre analisadas, consideradas para todo ato estatal, inclusive legislativo. A política carcerária, por exemplo, não pode ignorar a existência do princípio da dignidade humana ao planejar como vai lidar com a questão dos presídios e daqueles que ali ficam. Não importa qual viés ideológico ou pensamento do gestor público, você sempre tem que levar em consideração a questão da dignidade humana. O poder público não pode realizar um planejamento com a ideia de quanto pior melhor, promover de forma proposital condições desumanas para aqueles que estão ali. Uma coisa é não ter as condições materiais para atender completamente esse princípio da dignidade humana. Outra coisa é planejar de forma intencional a desgraça para milhões de vidas. Um outro exemplo de ato que não poderia ser feito é a criação de uma norma legislativa, uma lei, que proibisse a atuação de qualquer empresa, sociedade empresária, no território brasileiro que contasse com capital estrangeiro, sob a alegação de que deve-se proteger a soberania. Essa lei, mesmo utilizando como argumento o princípio fundamental da soberania, não poderia simplesmente jogar no lixo o princípio da livre iniciativa. Uma ação dessas simplesmente não pode ser aceita. Ela é claramente inconstitucional. Pode, em defesa alegada de um princípio, descartar todos os outros relacionados com o tema. Sempre você tem que procurar uma solução que considere todos os princípios e cause menos danos. Uma terceira hipótese, estranhamente ventilada nos últimos dias, é sobre a possibilidade do artigo 142 da Constituição Federal permitir que as Forças Armadas atuem como poder moderador, interventor, para resolver conflitos entre os poderes constitucionais. Esse caso é um exemplo do que qual o risco de você interpretar as normas constitucionais sem considerar os princípios fundamentais da Constituição. As Forças Armadas não detêm soberania, vontade ou legitimidade de poder autônomos, de forma que a instituição não pode decidir por si só quais situações que supostamente
caberiam a sua intervenção. Além disso, outra evidente contradição é pelo fato da autoridade das Forças Armadas serem do chefe do Executivo Federal, o Presidente da República. Nós, seja como povo, seja como juristas, seja como representantes de poderes do Estado, nós nunca podemos interpretar e considerar as normas constitucionais ou legais de forma isolada. Nós sempre temos que interpretá-las e entender quais são as interpretações válidas, sempre levando em consideração os princípios fundamentais da Constituição Federal. Os princípios fundamentais vão orientar quais as interpretações possíveis de todos os artigos constitucionais, como é o caso do artigo 142. Se você interpreta de forma a defender que as Forças Armadas, com a autoridade do Presidente da República, pode atuar com o poder moderador, você vai contra a ideia do que é previsto no artigo 2º da Constituição Federal, esvaziando a tese já muito consolidada nas democracias ocidentais de divisão de funções para 3 poderes, que na verdade é um poder único que você delega 3 funções diferentes para cada poder. Se um desses poderes, utilizando para isso outra instituição que não é um poder, pode vir a decidir quais são as soluções para os conflitos entre os poderes, inclusive os que envolvem a ele mesmo, então não há de se falar de poderes independentes. Isso é falar, basicamente, que o poder executivo está acima do poder legislativo e judiciário, algo que é obviamente inconstitucional. A interpretação de normas constitucionais ou legais sempre deve ser pautada por uma interpretação sistemática da norma, nunca de forma isolada. Considerando que a interpretação do artigo 142 da Constituição Federal, de que as Forças Armadas podem intervir sob a autoridade do Presidente da República, além de descaracterizar e destruir a divisão dos poderes, ainda parece ignorar que os poderes constitucionais, o legislativo, o executivo e o judiciário, coexistem com um sistema de freios e contrapesos. Ou seja, cada um tem prerrogativas próprias da sua função típica, mas também exerce funções de controle sobre os outros poderes. Um exemplo da atuação do Poder Executivo no Poder Judiciário é quando o chefe do Executivo Federal, no caso o Presidente da República, indica o ministro do STF. Assim, não há possibilidade de falar de intervenção militar das Forças Armadas com base na Constituição. Qualquer ato ou interpretação nesse sentido é inconstitucional e estará violando aos princípios fundamentais da Constituição Federal. Independentemente de ideologias, crenças, valores ou ideias, nenhuma pessoa física ou jurídica pode propor que sejam realizados atos estatais, ou seja, do Estado, poder público, que vão contra aos princípios fundamentais da República, sendo de cargos eletivos ou não, e a defesa alegada, suposta, de algum outro princípio constitucional não justifica uma violação clara a um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Feita toda essa explicação, eu acho que pode ser interessante analisarmos os princípios fundamentais da Constituição Federal para ao menos termos uma ideia para o que se dirigem, quais são os propósitos e papéis na organização do Estado brasileiro e de seus objetivos. Conforme José Afonso da Silva, os princípios fundamentais constitucionais podem ser classificados da seguinte forma: os princípios relativos à existência, forma e estrutura e tipo de Estado,
que diz respeito à República Federativa do Brasil, ao princípio da soberania e ao Estado Democrático de Direito, que estão presentes no artigo 1º. Existem os princípios relativos à forma de governo e à organização dos poderes, no caso, República e o princípio da separação de poderes, artigos 1º e 2º da Constituição. Existem os princípios relativos à organização da sociedade, as quais estão relacionados ao princípio da livre organização social, princípio da convivência justa e princípio da solidariedade, estão presentes na Constituição. Então, os princípios que são mais relevantes para a série de vídeos que estou desenvolvendo são os princípios relativos ao regime político, princípio da cidadania, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do pluralismo, princípio da soberania popular, princípio da representação política e princípio da participação popular direta. Também temos os princípios relativos à prestação positiva do Estado, ou seja, que o Estado deve realizar uma ação para concretizar algo, que estão relacionados ao princípio da independência e do desenvolvimento nacional, presente no artigo 3º, inciso 2º, princípio da justiça social, posto no artigo 3º, inciso 3º, e princípio da não discriminação, artigo 3º, inciso 4º da Constituição. E por último, nós temos no artigo 4º da Constituição Federal os princípios relativos à comunidade internacional, princípios da independência nacional, do respeito aos direitos humanos da pessoa, do respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, da autodeterminação dos povos, da não intervenção, da igualdade dos estados, da solução pacífica dos conflitos e da defesa da paz, do repúdio ao terrorismo e ao racismo, da cooperação entre os povos e da integração da América Latina. Agora vamos falar do significado dos princípios fundamentais da Constituição, que são mais relevantes à temática que vamos desenvolver. O princípio da soberania significa poder político supremo e independente, sendo supremo, pois não está limitado por outro no ordenamento jurídico interno, ou seja, dentre as normas do país. E independente, por não se sujeitar a regras que foram aceitas voluntariamente e por estar em pé de igualdade com os poderes supremos de outros povos. Já o princípio da cidadania diz respeito aos participantes da vida do Estado e ao reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada à sociedade estatal. Ela vai além da ideia de cidadania como a possibilidade de direitos políticos. Significa também que as ações do Estado estão submetidas à vontade popular. Assim, esse princípio se relaciona com o conceito da soberania popular, presente no artigo 1º, parágrafo único, com a famigerada todo poder emana do povo, e com os objetivos da Constituição, previstos no artigo 205, sendo uma base e meta essencial do regime democrático. Dessa forma, o princípio da cidadania vai além da ideia de que exerce cidadania aquele que vota. Cidadão é muito... A ideia de cidadão vai muito além de ser apenas o grupo eleitoral. Temos também o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. É a referência constitucional que unifica e conecta todos os direitos fundamentais. Não se restringe apenas aos direitos pessoais tradicionais, leia-se individuais, como direito à vida ou à liberdade, mas também engloba os direitos sociais, de forma que nenhum princípio fundamental deve ser considerado sem levar em consideração a dignidade da pessoa humana. Um exemplo da sua importância é o artigo 170 da Constituição Federal, ao prever que a ordem econômica deve ter como objetivo assegurar a todos a existência digna. Não se trata apenas de um enunciado formal, de uma sugestão, de uma diretriz. É um parâmetro normativo para garantir na prática a dignidade da pessoa humana. Agora vem um princípio que talvez não seja tão falado nas redes sociais, mas que
Se for para pensar, é o mais polêmico, considerando a sua importância na vida prática de todos nós. O princípio fundamental do pluralismo político, previsto no inciso 4º do artigo 1º da Constituição, é fundamento do Estado Democrático de Direito, a sua base. É agora que vocês devem lembrar do que leram no preâmbulo da Constituição, no começo do vídeo. No preâmbulo, podemos ver claramente que o poder constituinte aponta que o Estado deve assegurar uma sociedade pluralista. O pluralismo não é uma questão de valor ou ideologia, é um fato. As pessoas são diversas, os grupos são diversos. E diversidade não necessariamente a forma que muitas vezes as pessoas entendem pejorativamente. Mas sim a diversidade de profissões, de etnias, a diversidade de crenças religiosas, filosóficas. A partir disso, a Constituição deixa claro que opta pela sociedade pluralista que respeita a pessoa humana e a sua liberdade de ser, ao invés de pregar uma sociedade monista que mutila os seres e impõe ideias opressivas. Essa opção constitucional significa acolher uma sociedade conflitiva de interesses contraditórios e conflitantes. O desafio é equilibrar as diferentes tensões e contradições, de tal forma a conciliar o social com o individual. O poder político serve justamente para isso, para administrar os conflitos e evitar as divisões sem possibilidade de conciliação por meio da unidade de fundamento da ordem jurídica. Conforme lição de José Afonso da Silva, o caráter pluralista da sociedade se traduz no constitucionalismo ocidental, como nota André Hayou, pelo pluralismo das opiniões entre os cidadãos, a liberdade de reunião, onde as opiniões não ortodoxas podem ser publicamente sustentadas, somente, em princípio, a passagem às ações contrárias à ordem pública são vedadas. A liberdade de associação e o pluralismo dos partidos políticos, o pluralismo das candidaturas e o pluralismo dos grupos parlamentares com assento nos bancos das assembleias. Daí falar-se em pluralismo social, pluralismo político, artigo 1º da Constituição, pluralismo partidário, artigo 17, pluralismo econômico, relacionado à livre iniciativa e livre concorrência, previsto no artigo 170, pluralismo de ideias e de instituições de ensino, artigo 206, inciso 3º da Constituição, pluralismo cultural, que se infere dos artigos 215 e 216, e pluralismo de meios de informação, artigo 220, caput e parágrafo 5º. Enfim, a Constituição consagra, como um dos seus princípios fundamentais, o princípio pluralista, o que vale dizer encaminha-se para a construção de uma democracia pluralista. Dessa forma, não se pode falar em Estado democrático de direito e, ao mesmo tempo, propor ideias para legitimar que apenas aqueles que pensam como você, que têm o mesmo estilo de vida, mesmas crenças ou mesma classe social, são os únicos legítimos a participar da vida do Estado. O conflito de diferentes ideias, concepções de vida, posições na sociedade, não são coisas a serem eliminadas do Estado democrático de direito, mas sim uma realidade que deve ser reconhecida e administrada. A imposição de que há apenas um pensamento único ou um estilo de vida único, independentemente das justificativas a serem dadas, sempre marcam os estados autoritários e coletivistas. Não importa qual lugar do espectro ideológico ocupam, seja extrema-direita ou extrema-esquerda. Com o pluralismo, se busca realizar uma forma de exercício de poder aberto, de forma livre e diversa conforme os modos de vida. Não como a liberdade de opinião ou de crença, mas sim como uma forma de enraizar na estrutura social essa liberdade. Infelizmente, o que vemos na maior parte do tempo ao longo da história e na atualidade são sociedades e, ao mesmo tempo, o Estado que visam atender sempre de forma exclusiva aos interesses coletivos que um grupo seleto define
os interesses individuais de um líder. A satisfação dos supostos, alegados, anseios coletivos ou individuais, se feitos em excesso, sempre irão causar dor, sofrimento, violência e miséria para aquela sociedade. Sempre aqueles que estão numa posição mais vulnerável, que detêm menos força na dinâmica social, sempre vão sofrer muito, infelizmente. Se o Estado interfere demais, é presente demais na vida das pessoas, haverá a imposição dos valores do grupo político dominante naquele Estado sobre os indivíduos. Contudo, se o Estado for omisso demais, distante demais da vida da sociedade, outros grupos que detêm algum tipo de poder, seja poder econômico, poder físico da força, seja poder religioso, irão realizar o domínio e controle sobre os demais. Em ambos os casos, seja na ausência ou excesso de Estado, a pluralidade será destruída pela violência. Sempre que houver a ideia de pensamento único, sempre irá haver violência contra as pessoas. A falta de liberdade para ser diferente sempre acarretará o sofrimento de muitos. Pois a sociedade é diversa. Algumas menos, algumas mais, mas sempre há diferenças. Não reconhecer essas diferenças sempre causará dor. Para todos nós. Em português, claro, você que é parte do povo, ou seja, não faz parte da elite econômica, política ou social, são grandes as chances de você acabar no grupo vulnerável e ser mais um dos oprimidos por um grupo que detém o poder. O poder pode ser político, no caso do Estado, um Estado autoritário. Pode ser econômico também. Um Estado, por exemplo, pode ser muito ausente na questão do desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo muito presente na área dos costumes. A ditadura do Pinochet no Chile demonstra isso. Por isso, muito cuidado ao defender em abstrato que o Estado deveria controlar tudo ou que o Estado não deveria se meter em nada. Um dos principais desafios do século XXI é justamente encontrar esse equilíbrio para a atuação do Estado, visto que ao longo do século XX e da história em geral, nós experimentamos diversas formas diferentes de atuação do Estado. E que o que temos em comum é que todas as formas que pregaram para o meio extremo causaram dor a muita gente, dentro ou fora do seu país. E sempre importante lembrar, nenhuma instituição, nenhuma pessoa merece um passe livre para o poder. Nem mesmo você mesmo, ou eu. Nunca se pode colocar o poder em apenas uma figura. Não se pode presumir que aquele grupo ou aquela figura irá sempre atuar pelo bem coletivo, ou pelo bem, o seu bem. Sempre é necessária a existência de mecanismos de controle entre os diferentes grupos de poder. Sempre que isso não acontece, vemos uma imposição pela força de algum grupo, seja econômico ou político, social, religioso, sobre os demais. Mas aí, muitas vezes, já é tarde demais para fazermos alguma coisa. Você pode não concordar, não gostar do que vê por aí, pelo que vê na TV, pelo que vê no bairro ao lado, no que vê na escola, no que vê no trabalho, no que vê nas notícias. Pode não concordar com diversos grupos, mas você deve entender que muito pior que isso é você ter que aderir a uma única opinião que é ditada por alguém. E as grandes as chances de não ser você. A democracia não é perfeita. E no próximo vídeo eu pretendo entrar melhor nessa questão do Estado democrático, claro, democracia, os diferentes tipos e o que acontece no Brasil. Mas sempre vão lembrar que sem democracia não há debate. Porque não há necessidade de debate
quando se tem um líder que pode impor a sua vontade. Ou seja, se não há debate, não há por que te ouvir. Então, se você acredita que a solução é alguém impor à força como as coisas devem ser, lembre-se que é muito fácil você cair de algum âmbito no lado daqueles que discordam. E se você discorda, quando a democracia se foi, ou se for, vamos ver o que acontece no Brasil, aí não vai dar mais pra falar que se arrepende. Bom, é isso, meus queridos. Muita coisa, hein? No próximo vídeo eu pretendo falar sobre o que é povo, quem é o povo, o que é democracia, quais são os tipos, quais formas de exercício do poder do povo numa democracia, o que está previsto na Constituição. Deixem os seus comentários sobre tudo o que acharam sobre esse vídeo, sobre o que esperam dos próximos, sobre a opinião de qualquer coisa relacionada à política ou ao direito, porque eu pretendo no último vídeo da série responder todas essas questões e fazer reflexões sobre o assunto. Então, assim, quanto mais comentários, mais perguntas ou mesmo notícias que vocês compartilharem no espaço de comentários do YouTube, é melhor para tornar mais interessante toda essa série de vídeos, até porque ainda estou desenvolvendo, então eu posso até acrescentar ou corrigir algo que falei hoje. Enfim, sejam livres para deixar qualquer coisa nos comentários que considerem importante. Eu vou ler, eu sempre respondo, eu sempre, no mínimo, dou um coração de uma curtidinha nos seus comentários. Se inscreva no canal para podermos continuar o debate e falar no futuro de outras coisas. E deixe uma curtida para facilitar a divulgação do canal. Não se esqueçam também de compartilhar nas redes sociais e com os amigos que tenham interesse em assuntos. Eu imagino que todos tenham algum interesse nesse assunto, então tem bastante gente na sua lista esperando para receber meus vídeos. Bom, até mais, abraço, carinho nos pets e até a próxima.